Bom, e aí rapaziada, aqui é o Next. E, manos, eu postei esses tempos o Max ele colocou ali a frame data do T1000 é, no, no Twitter dele, né? Isso foi antes de lançar o T1000, correto? E, e eu, usando a tabela, eu calculei qual seria a vantagem de bloqueio a vantagem de bloqueio. Qual seria a vantagem de cancelamento dos golpes para saber as gaps, correto? E aí eu fiz esse tweet aqui, falando que a tabela estava toda errada, porque senão ele estaria cheio de gap desse jeito. E, enfim, se fosse assim, o personagem seria um lixo, correto? A gente, enfim, lançou, viu que ele não tem todas essas gaps. E aí, percebendo nesse erro da tabela, eu, assim, além, né, dessa informação, aqui ó, o Maverick Hunter ele acabou perguntando, né, como é que era esse cálculo para definir esses frames de gap. Eu falei que era uma hora para fazer um vídeo. E aí ele veio até cobrando aqui, né? Cadê o vídeo de cálculo da gap? O Max veio cobrando de novo. Então tá aqui, tá? Tá aqui o vídeo e ele também serve para provar isso daqui que eu comentei, que é, né, que aqui ó, a informação cancelar nos menus do MK1 está totalmente errada em 99% dos golpes de jogo. Por que eu digo 99%? Porque eu não olhei golpe por golpe. Eu olhei praticamente todos, mas deve ter algum, talvez algum esteja com a informação certa. Mas 99% dos golpes. E no MK11 a maioria estava certa. E de fato, tem alguns golpes lá que estavam errados, a maioria estava certa. E eu já vou entrar, assim, eu baixei MK11 de novo. Eu baixei esse jogo maldito de novo para poder mostrar para vocês. Correto? Aqui eu só deixei em inglês para talvez ter um alcance maior, né? Enfim, vamos lá. Para que serve esse vídeo? Primeiro que eu vou ensinar como é o cálculo da vantagem de, de cancelamento a um bloco e a um hit. E depois, ensinando isso, eu vou mostrar por que, que no MK1 ela tá toda errada e por que eles têm que arrumar isso, correto? É, Enfim, vou entrar aqui no MK11, vou mostrar que é o jogo onde o cálculo, onde as informações estão corretas, e depois eu vou entrar no MK1 para mostrar para vocês, né? É, Deixa eu pensar, acho que é isso. E. Bom, é basicamente isso, para vocês futuramente verem e terem uma noção em cima disso, né? Bom, vamos lá, vamos abrir o MK11 e vamos explicar mais ou menos como acontece. Tá, meu Deus. Vamos lá, vamos explicar, vamos mostrar aqui como que é feito e para isso a gente precisa entender alguns termos. Vamos lá, vamos dar um resumo bem básico aqui. Início, obviamente, é os frames de início, né? Ativo é o frame onde o golpe está iniciando. Ativo é os frames onde o golpe pode te acertar. Recuperação é os frames, obviamente, que após ele te acertar ou errar, é os frames onde ele vai estar ali, né, se recuperando para poder defender. Isso, até certo ponto, é meio óbvio. Cancelar é um frame onde ele começa a cancelar um golpe em outro. Vantagem de dano é o quão positivo ou negativo você fica quando você acerta o seu oponente. Vantagem de bloqueio é o quão positivo ou negativo você fica quando você acerta no bloqueio do seu oponente, né? E ali a vantagem de bloqueio perfeito é a mesma situação, só que no bloqueio perfeito não é todos os golpes que mudam, né? O D2 é um deles que mudam, entendeu? Mas no geral não são não são todos os golpes, tem algumas strings que mudam, mas enfim, isso aí é uma regra geral que tem também, inclusive no MK1, tá? Não é, não é exclusivo do 11. Isso. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que ter algumas coisas como consciência. Primeiramente, todo frame ativo que não entra, que não, todo frame ativo posterior ao que entrou vira frame de recuperação. Uma das coisas que pode provar isso, inclusive funciona no MK1 também. Ó, se você whiffar um grab, você viu que ele tem 34 frames de recuperação e 2 ativos? Se eu colocar o oponente para abaixar, olha isso. 36 frames de recuperação e nenhum ativo. Ele perde os frames ativos no grab. O grab desativa quando o oponente está abaixado. E aqueles frames que são ativos viraram recuperação. E no MK1 funciona igual. A diferença é que no MK1, se eu não me engano, ele passa de 32 para 34, 33 para 35. Tem uma diferençazinha aí. Mas é o mesmo esquema, entendeu? Dois ativos e esses ativos viram recuperação. Vamos lá. Vamos continuar. Então, por exemplo, ele tem 3 frames de início.
Ele pegou no primeiro ativo. O segundo ativo virou recuperação. Correto? Temos isso em mente. Fechou. Outra coisa, o último frame de início é o primeiro ativo. Tá? Então, o primeiro frame ativo acontece ao mesmo tempo que o frame número 13 nesse golpe aqui. Correto? Eu estou usando o B1 de base, mas eu vou mostrar com alguns outros golpes para vocês verem que funciona esse cálculo. Então, você inicia o golpe, vamos supor 13 frames, no mesmo 13º frame, o primeiro frame ativo acontece. Ele não é tipo 13º frame e depois é o primeiro frame ativo. Não, tá? Vamos lá. E outra coisa que envolve... eu ia falar de algumas coisas que envolvem gaps, mas eu acho que isso aí eu posso deixar para vídeos futuros, correto? Então vamos a isso, vamos ter isso de consciência. Vamos lá? Então é o seguinte, para descobrir como que é a vantagem de cancelamento, não é o cancelar e não é a vantagem on block, é a vantagem de cancelamento on block de um golpe para descobrir gaps. Você precisa primeiro descobrir qual que é a block stun desse golpe, correto? Vamos lá. A conta da Blockstun é muito simples. Ela não está mostrando aqui, mas ela é muito simples. Você vai pegar todos os frames ativos do golpe, somar com todos de recuperação e somar, mantendo o sinal, com a vantagem de bloqueio. E para você descobrir a hit stun é a mesma coisa, só que em vez da vantagem de bloqueio, você usa a vantagem de dano. Correto? Se você não entendeu, ouve de novo que você vai entender. Eu vou fazer a conta aqui e vou mostrar para vocês. Então, vamos continuar. Esse golpe tem 2 frames ativos e 31 de recuperação, correto? E ele fica menos 16. Ou seja, 2 mais 31 vai dar 33, menos 16, quer dizer que esse golpe tem 17 frames de block stun. Vamos tentar te ajudar a interpretar isso. Vamos lá. Ele chegou no 13º frame de início. Pum, o primeiro frame já é o primeiro ativo. Ao mesmo tempo que o primeiro ativo acontece ao mesmo tempo do último frame de início, também o primeiro frame ativo já é o primeiro frame de block stun. Ela já começa a correr a partir dali. O primeiro frame de block stun acontece ao mesmo tempo do primeiro ativo e ao mesmo tempo do último de início. Correto? Então, ela começa a correr a partir do primeiro ativo. Correto? Tem 17 frames correndo ali. Né, correndo, imagina uma linha assim, sabe? Que tem 17 frames de extensão, que é a block stun deste golpe, correto? Pegou no primeiro ativo, o segundo ativo vira parte da recuperação, porque ele está dentro daquele golpe, esse segundo ativo, ele só não foi utilizado. Então ele virou frames de recuperação. Então tem 17 frames a partir do primeiro ativo, correto? Vamos desconsiderar esse primeiro, ou seja, 17 frames do primeiro ativo, sobram 16 frames que vão ser percorridos pela recuperação restante, correto? Então, primeiro ativo, primeiro frame, pum, fechou. Sobrou mais 16 frames de block stun e mais 32 frames de recuperação. Por que 32? Porque esse golpe tem 2 frames ativos. O primeiro frame ativo é o primeiro da block stun, fechou, e o segundo ativo virou recuperação. Então de 31 virou 32. Se esse golpe tivesse 3 frames ativos, viraria 33. Entenderam? Tudo bem. Esses 16 frames de block stun percorridos, correto? Eles vão acompanhar esses 32 frames de recuperação totais restantes. E o resultado final dessa conta vai dar a vantagem de bloqueio, correto? Então, por exemplo, por ser mais 16 frames, são 16 frames que percorrem, e passa 32 frames, o que acontece? Desses 32, 16 engolem a block stun, fica 0, e os outros 16 são todos frames negativos, correto? Por isso que esse golpe fica menos 16. Porque são 16 frames de recuperação livres que não tem a block stun encobrindo eles, correto? E se fosse um golpe positivo, você iria somar. Se esse golpe aqui fosse, por exemplo, mais 2, ele teria os 32 de recuperação e ele ainda seria mais 2. Ou seja, ele teria 34 frames de block stun, mais o primeiro ativo lá, né? Teria 35 frames de block stun, entendeu? Se ele fosse, por exemplo, mais 2, correto? Então acho que deu para pegar por aí, né? Usando essa base, o que a gente vai entender agora? Vamos lá, vamos recapitular um pouco. Esse golpe tem
somar todos os frames que a Blockstun pode existir, a gente tem 31 de recuperação, mais 2, fecham 33, correto? 33 menos os 16 da vantagem de bloqueio são 17 frames de Blockstun. Sendo 17 frames de Blockstun, eu preciso saber do início ao final do golpe quando que essa Blockstun no total termina. Para saber isso, eu vou somar todos esses frames de Blockstun decorridos com o frame de início. Porque é do início do golpe que você aperta o input até aquela Blockstun ser completamente finalizada, correto? Então, início do golpe são 13 frames, correto? Mais a Blockstun são 17, tecnicamente daria 30. Mas por que não é 30? É 29. Porque, como eu expliquei no início, o último frame de início também é o primeiro frame de Blockstun, que também é o primeiro frame ativo que pega, correto? Então, por o último frame de início acontecer ao mesmo tempo do primeiro de Blockstun, então você retira um dessa conta porque eles acontecem ao mesmo tempo. Então você não pode somar esses segundos se eles acontecem intercalados, digamos assim. Então acho que deu para entender. Então acontece do 0 ao 13 de início, temos 13 frames decorridos daí. O 13 também é o primeiro de Blockstun, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, em vez de ser mais 17 de Blockstun, vai ser mais 16, porque o primeiro da Blockstun e o último de início se juntam, correto? Então, 13 mais 16. Desde o momento que você aperta o input até a Blockstun acabar, fecha o quê? 29 frames. 29 frames, correto? Estão entendendo aí? Estamos entendendo? Acho que estamos, correto? E o cancelar é o frame onde o golpe começa a cancelar em algo. Ou seja, se do início ao final do input decorrem 29 frames e o golpe cancela do início ao final no frame 21, sobram 8 frames. É uma gap de 8 frames que o golpe cancela antes da Blockstun terminar. Ou seja, esse golpe tem 8 frames de vantagem de cancelamento on block. Vocês viram que até o momento eu nem fiz o B1 on block? Porque eu não preciso. Quer ver? Mantendo essa conta, eu vou fazer ele aqui no bloqueio. Ó, e vai dar esse... Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo puxar o mouse aqui. Esse vantagem de cancelamento aqui, correto? Ele vai aparecer menos... Ele vai aparecer mais 8. Quer ver? 8 frames de vantagem de cancelamento. Que é outra prova disso? Esse golpe tem 2 frames ativos. Se eu fizer ele pegar no segundo frame ativo, esse golpe, que é menos 16, ele vai ficar menos 15. Por quê? Porque a Blockstun andou um frame, ou seja, não são 17 frames seguidos de 32 de recovery. Se pegar no segundo frame ativo, vai ser 17 frames seguidos de 31 de recovery, o que vai fazer esse golpe ficar menos 15. Ao mesmo tempo que vai fazer esse golpe ficar menos 15, pela Blockstun avançar um frame, a gap do início até o final da Blockstun vai ser de 30 e não 29, ou seja, ele vai ficar com mais 9 de vantagem de cancelamento, que é a prova, aqui no segundo frame ativo, menos 15 mais 9. Estamos entendidos? A hitstun, quer calcular a hitstun? Podemos calcular a hitstun também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Novamente, o mesmo esquema, recuperação mais ativo, 33, correto? Vantagem de dano 7, ou seja, 33 mais 7, 40 frames de hitstun. Isso, 40 frames de hitstun. Lembrando que também o primeiro frame da hitstun é o último frame de início. Então, 40 frames mais 13, 53, menos 1. Porque o primeiro frame da hitstun acontece ao mesmo tempo do último frame de início. Então, 40 frames que é a hitstun, visto que é 33, e a vantagem de dano aqui, ela é... Nossa, aqui dá pra usar, certinho. A vantagem de dano aqui, ela é... esse golpe aqui. Ela é 7, correto? Então, você vai pegar os 33 mais esse 7, porque ele é um golpe plus, então você vai somar, né? Se fosse negativo, você ia subtrair, por isso que eu digo somar mantendo os sinais, né? Porque você vai somar um negativo, ele vai diminuir, enfim, matemática básica. 33 mais 7 vai dar 40, correto? Esses 40 unidos a esses 13 menos 1 vai dar o quê? 40 mais 13, 53, menos 1, 52, correto? 52 subtraído por esse frame de cancelar vai dar o quê?
32, 31, desculpa, vai dar 31, né? 31 mais 21, 52, 31. Ou seja, se eu acertar ele, tem que aparecer 31 frames de vantagem de cancelamento. Exatamente o que aparece aqui. Correto? Então, vamos entendido. Eu vou fazer essa conta rápida em outros golpes agora pra vocês verem de exemplo, tá? Só que só um bloco. Vamos pegar de exemplo aqui, sei lá. Pegar o stand 4, ele tem 4 frames ativos. Muda bastante, né? Vamos ver. 27 de recuperação, mais os 4 ativos vai dar 31, correto? 31 menos 4 vai dar os mesmos 27, né? A gente tira o ativo ali com bloqueio. Fechou. Vai dar os mesmos 27 porque, né, ficou menos 4 um bloco, ou seja, enfim, vocês já entenderam a teoria, não preciso ficar me explicando muito. 27 mais 4, 31, menos os 4 a vantagem de bloqueio, vai dar, vai dar os 20, vai dar os 27, correto? 27 somado com os 10 vai dar 37, certo? Porém, lembra de subtrair 1, que acontece ao mesmo tempo, vai dar então 36. 36, cancelando no frame 16, correto? Tirando essa diferença entre o frame que ele cancela, né? E os outros que sobram, 36 menos 16 vai dar 20. Tem que ter 20 frames de vantagem de cancelamento esse golpe aqui. Vamos testar? Exatamente a informação que apareceu aqui embaixo, correto? Tem golpes que é mais difícil você calcular hit stun, porque não tem muito que calcular hit stun quando é um golpe onde ele, por exemplo, joga o cara pro alto, entendeu? Você não vai calcular uma hit stun aqui, porque ela não tem uma hit stun do cara em pé, entendeu? Ela vai derrubar o cara. Então, enfim, é por isso que você não faz sentido você usar isso pra esses golpes que derrubam o cara. Mas pra bloqueio serve igualmente. Vamos pegar outro golpe de exemplo pra finalizar aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar, sei lá, o stand 1. Não, vamos pegar uma string. Vamos pegar uma string. Vamos mostrar que funciona o mesmo negócio, tá? Vou pegar aqui o 1, 2 dele. Fechou? Vamos pegar 1, 2 dele. Eu não tô nem vendo o golpe antes, eu só tô falando. Vamos lá? Então, 1, 2, 24 de recuperação, 25, 26. Fechou? Junta com os dois ativos, deu 26 frames. 26 menos 4 ali de bloqueio vai dar 22. Isso, 26 menos 4 de bloqueio vai dar os 22, somado com os 10 vai dar 32, menos 1, 31, correto? 31, se tirar 14 frames, né, que é o frame de cancelar. Desses 31, correto? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Ó, 24 mais 2, 26, menos 4, 22, correto? Mais 10, 32, menos 1, 31, correto? Subtraindo 14, vai dar o quê? 21, 17. 17 frames, tem que ter 17 frames de vantagem de cancelamento ou um bloco, isso aqui. 17, exatamente. Então vocês entenderam que a fórmula funciona, correto? É assim que você consegue calcular a vantagem de cancelamento. E é nisso que você descobre gaps, entendeu? Por exemplo, isso aqui, 17, isso aqui, sendo 21, é uma gap de 4 frames. No MK11 não era suficiente para você dar um flawless block, mas é suficiente para você usar uma interação, por exemplo, entendeu? Você tem uma gap para usar ali. Por isso que o Fujin, se fosse um jogo com armor, ele seria muito ruim, porque isso aqui teria gap pra armor. Isso aqui teria gap pra armor. Isso aqui teria... todos os golpes dele praticamente teriam gap pra armor. Mas enfim, já passou esse jogo. Vamos lá pro MK1 agora pra mostrar o erro que tá nesse jogo. Bom, estamos aqui agora no MK1. Vamos mostrar agora uma coisa. Primeiro que vocês têm que perceber é o seguinte. Vocês lembram que lá a maioria dos frames de cancelamento eles estavam dando tipo 11, 10, às vezes tinha uns 15, 17, mas eram os frames de cancelar eram mais baixos. Olha aqui, 17, 27, 18, 25. Já é meio estranho, mas tudo bem, isso não tecnicamente não significaria nada. Vamos pegar de exemplo o frente 3 dele. Vou pegar de exemplo aqui o frente 3 do Johnny Cage. Vamos lá. Seguinte, vamos fazer essa mesma conta, né? 9 frames de início, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o ativo e a recuperação, correto? A gente pode fazer, se você tem dúvida se aquilo ali tá certo, essa tabela é confiável, tá? Aquela em tempo real. Ó, você pode fazer no if aqui, ó, 3 ativos e 24 de recuperação. Isso aqui tá certo. Vamos lá? 3 ativos, 24 de recuperação vai dar o quê? 25, 26, 27, menos 5 vai dar 22 frames, correto? 22 menos 1 vai dar 21, correto? Mais 9 vai dar 30 frames. 30 frames menos os 19 do cancelar vai dar 11. Ou seja, era
tecnicamente, por esse cancelar, esse golpe devia ter apenas 11 frames de vantagem em um bloco. E a gente, de cancelamento, vantagem de cancelamento a um bloco. O que acontece? Tem 17. Correto? Isso não é só pra esse golpe, você pode testar com qualquer outro golpe do jogo, cara. Praticamente todos, eu digo praticamente como eu falei, porque vai que você acha um que tá certo, mas quase todos, se não todos, vão estar errado. Aí você pensa, tá, e como que eu descubro então um frame de cancelar, né? Já que não tá dando isso, você vai basicamente só substituir os dados da conta, correto? Porque você tem aqui, graças a Deus tem essa tabela, você tem a vantagem de cancelar, de cancelamento, né? Então você consegue usar ela para descobrir qual que seria o frame correto de cancelar. Então, vamos lá, a gente sabe que esse golpe ele tem 22 frames de block stun. Inclusive, uma curiosidade é que quase todos os golpes do MK1 têm 22 frames de block stun, tá? Eles têm um padrão muito forte nisso de quase todos terem 22 frames de block stun. Acho que eles padronizam para ficar mais fácil às vezes de balancear, enfim, é uma leve curiosidade. Ah, mentira. Nossa, acabei de descobrir uma coisa bem cagada. Eu não consigo mexer o mouse aqui, porque mesmo que eu mexa o mouse na lateral, se eu me aproximar um pouco, ó, ele mexe o cursor inteiro. Eu não consigo mexer aqui assim, sem que ele mexa toda Ó, eu não consigo, tipo, circular o início, porque ele vai ficar mexendo entre os golpes. Nossa, mais um erro que dá pra relatar aí, né, pra ajustar, mas tudo bem. Vamos lá, o que você vai fazer para descobrir qual que é o frame real de cancelar? Vamos lá, você sabe que ele tem 17 frames de vantagem de cancelamento. O problema é que você já tem que saber disso, entendeu? Não dá pra você ver a tabela e descobrir. Mas enfim, você já tem aqui que ele tem 17 frames de vantagem de cancelamento. O que você vai fazer? É bem parecido, você só vai trocar o valor pelo de cancelar. Então você vai pegar, por exemplo, o início, correto? Menos 1 mais a block stun, que é aquele mesmo esquema que a gente já explicou sobre, né, pegar todo o tempo decorrido. Então, esse golpe tem 22 frames de block stun, correto? E 22 mais 9 menos 1, né? Ou seja, vamos dizer que é 9 mais 21, né? Ficar mais fácil de fazer a conta. Daria os 30 frames decorridos, correto? Aí a gente teria que pegar o que? 30 frames menos esse 17, que é a vantagem de cancelamento. 30 frames menos 17 é 13. Ou seja, esse golpe ele não cancela no frame 19. Ele cancela no frame 13. Ele cancela no frame 13 para poder ter 17 frames de vantagem de cancelamento. Entendeu? Então essas informações aqui estão todas erradas. Se for pegar, tipo, esse aqui, ele não cancela no frame 20 também. A gente pode pegar de exemplo, vamos pegar o 2.1 aqui dele, por exemplo, tá? Ó, o 2.1 ele, pela teoria, correto? Ele tem o que? Ó, uma recuperação, mais dois ativos, 23, menos um, 22 frames de block stun, correto? 22 frames de block stun, mais o início, menos um, vai dar 32, né? Que é 11, vamos transformar o 11 em 10, né? Menos um, mais os 22, vai dar 32 frames totais decorridos. 32, e se você cancelasse no frame 22, ele teria 10 frames apenas de vantagem de cancelamento a um bloco. Isso aqui não é o caso, esse golpe tem bem mais, ó, 16, correto? Ou seja, se a gente pegar esses mesmos 11 frames, né? Esses mesmos 11 frames menos 1, né? 10. Mais os 22, que é a block stun, que vai virar 32. E diminuir, né? E diminuir 16, 32 menos 16, vai dar os próprios 16, né? Você vê que esse golpe era para ele cancelar no frame 16. Ele, na real, não era não, ele cancela no frame 16, correto? E não no frame 22, como está indicando na tabela, correto? Então, cara, enfim, é isso, tá ligado? Não sei se vocês conseguiram entender, esse vídeo ficou... Cara, eu espero que dê pra cortar pra esse vídeo ficar um pouco mais curto, mas é basicamente isso, entendeu? A frame data desse jogo, ela, pelo menos no frame cancelar, ela tá completamente equivocada, entendeu? Então é isso, cara, eu não sei se eles vão ajustar ou não, entendeu? Eu sei que esse vídeo tá em português, eu não tenho um inglês muito fluente para poder fazer essa versão em inglês e talvez chegar em desenvolvedores, mas eu espero que de alguma forma chegue, tá? E é isso, cara. Acho que isso, enfim, precisa ser mostrado porque querendo ou não é uma informação que tudo bem, a maioria das pessoas não usam, mas ela tem a sua importância e ainda assim, cara,
é informação, mesmo que ela fosse inútil, sabe? Ela tá ali, então eu acho que ela tem que estar correta, entendeu? Então, enfim, cara. Eu fui testar também no MKX, ela tem bastante erro também, tá? Mas já foi jogo que passou, eles não vão mudar. Agora o MK1 é o jogo ativo, entendeu? Então eu acho que é importante sim eles mudarem isso, principalmente se forem lançar novos personagens e pessoas forem compartilhar a frame data dele aí futuramente. Acho que é importante a gente saber disso, certo? Então é isso. Um pequeno detalhe sobre aquele meu tweet, só uma leve correçãozinha, correto? Que é nesse tweet aqui, é que na hora eu sem querer eu subtraí um do ativo, então todas é, essas gaps aqui vai dar a diferença de um frame, tipo, essas gaps nem existem, tá? Mas elas, se elas existissem, né, se esse golpe, esse modo cancelar tivesse errado, no caso tivesse certo, ela daria uma diferença de um frame, tá? Porque eu sem querer tirei um frame de Blockstar, então ela daria um frame a mais, a menos de gap neles, correto? Mas o padrão é o mesmo, tá? Só que eu sem querer eu tirei de cada ativo, né? E, e também vale aqui, né? Comentar sobre esse erro onde um tá com 2T e o outro tá com um T só. Mas enfim, é só uma curiosidade. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se não entendeu, pode fazer qualquer pergunta aí nos comentários, bem suave. Eu respondo na maior humildade, tranquilo aí. E, cara, é isso aí. Acho que essa foi uma informação que provavelmente você nunca viu no YouTube em lugar nenhum, nem no Reddit, nem em YouTube nenhum, na gringa, nem nada, entendeu? E fica aí, cara. Eu espero que esse vídeo chegue aos desenvolvedores de alguma forma. Mas é isso. Não sei se vai chegar, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido. E logo mais terão mais vídeos sobre assuntos bem técnicos assim. Eu sei que eu ainda tenho que fazer vídeos de coisas mais simples. Esse foi um vídeo muito técnico no meio deles, mas eu acredito eu que tenha ficado didático o suficiente para vocês entenderem. Como eu falei, se não ficou, comente aí que eu respondo vocês. Então é isso aí, valeu, falou por ter acompanhado aí, e é nóis, mano, tamo junto.